Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo Eliezer. Olá, meu amigo Danilo. Boa noite a Boa todos. noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos bater um papo hoje aqui sobre esse assunto que muitas vezes é polêmico, né? Vamos lá. Pois é, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Compartilha aí com os colegas, nós vamos bater um bate-papo aí muito legal, muita informação extremamente importante, principalmente nesse período, né? Já estamos aí perto da entrega do nosso inventário, né? Então tem muitos tópicos aí para a gente tratar. Então nós trouxemos esse webinar aí com um especialista, né? Que é o professor e consultor tributário Eliezer Pinheiro, né? Para falar sobre os estoques, né? Estoque 2023, os principais pontos polêmicos, né? Porque são vários, né? Então, falando de estoque aí, a gente acha que é simples, mas quando a gente vai para a prática, a gente tem vários pontos aí a ser discutido. Então, eu vou pedir aí que vocês coloquem aí o nome de vocês aí no chat, a cidade que vocês estão falando, que vocês compartilhem aí com os colegas, para que eles também possam participar junto conosco. Vou já falar aqui um pouquinho do professor Eliezer. Nós estamos transmitindo, pessoal, pelo canal do YouTube, do Facebook e também do LinkedIn. Então, onde vocês se sentirem melhor, fiquem à vontade e podem colocando as perguntas, que logo, logo também nós vamos aqui compartilhar as perguntas e vamos responder também todas elas logo que possível, tá certo, pessoal? Então, vou falar aqui para a gente iniciar, vou falar um pouquinho aqui do professor Eliezer e logo em seguida eu vou passar a palavra para ele, certo? Bom, então, pessoal, só um minuto, ok, boa noite. Só um minutinho. Perfeito, só fazendo um ajuste aqui, pessoal. Vocês estão escutando bem, pessoal? Coloque aí no chat se vocês estão escutando a gente bem. Perfeito. Bom, o áudio está ok, né? Já estou recebendo aqui esse feedback. Perfeito. Boa noite, Ricardo, Maiara, William. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, professor Eliezer Pinheiro, né? Ele é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal, especialista em Administração Fazendária pela Faculdade de Cristos. Ele é mestre em Economia pela UFC, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, aposentado, professor e palestrante, sócio das empresas Eliezer Pinheiro Consultoria Tributária e a Banker Consultoria Patrimonial e Compliance Tributária, certo? Então, o Eliezer é muito conhecido nosso aqui no estado do Ceará, né? Ajuda muito a gente aí, tanto quando estava à frente da Cefaz, como também agora ele ajuda muito aí os contribuintes, os clientes, em vários assuntos aí referentes à Cefaz. Antes de passar, pessoal, a palavra para o professor Eliezer, vou falar brevemente de mim, né? Eu sou o professor Danilo Alves, para quem não me conhece, eu também sou contador, também sou especialista na área tributária, especialista em SPED e professor aí em diversas instituições aí pelo nosso Brasil afora. Então, tenho o prazer de estar junto aí com vários profissionais aí circulando aí pelo Brasil afora, compartilhando aí o pouco que eu sei, né? Porque a gente da profissão contábil, né, Eliezer? A gente nunca deixa de ser estudante, né? É direto buscando aí conhecimento. Então, Eliezer, fica à vontade, a palavra é sua. Ok, boa noite a todos. Na verdade, a gente é eterno estudante, a gente Verdade. nunca deixa de estudar, até porque a gente precisa quem está ensinando, quem está
esse dia a dia inteiro estudando, né? Que a gente faz. E na consultoria, eu deparei exatamente com isso. Cada caso é um caso novo, é um caso diferente, é um caso para a gente ir estudando o tempo inteiro. E aí a gente se depara com um problema, e a gente discutiu esse assunto na semana passada, né? E é exatamente a questão dos estoques. A Secretaria da Fazenda intensificou as operações, as ações, nós estamos acompanhando, estamos vendo as ações acontecendo, e aí a gente já se depara com o problema que é exatamente onde mais acontecem as ações fiscais e onde mais acontecem as autuações, que é em relação à omissão de compras, à omissão de vendas, né? A omissão de entrada, a omissão de saída. E tudo a gente percebe que deságua lá nos estoques. Então, os estoques acabam sendo o problema, porque não é um controle efetivo que o contador tem desses estoques. Ele está dentro das empresas, está dentro dos clientes, mas o contador ele é responsável por transmitir essa informação ao fisco federal, estadual, através do SPED, através da escrita contábil, para alguns tipos de empresa que a empresa é obrigada a mandar, aquelas que não são obrigadas à escrita fiscal, mas ele é obrigado a mandar essas informações. E ter o controle desses estoques é imprescindível para as empresas. Em relação à parte contábil dos estoques, existem as normas brasileiras, né? A norma brasileira, a gente pode colocar aí a apresentação, porque eu já vou falando um pouquinho da questão legal. Danilo. Perfeito. Vamos falar isso. Bom, aí nós temos... Né? Pronto. Bom, nós temos a norma brasileira de contabilidade, que ela aponta para os contadores. Boa noite aí, minha amiga Eveline. Boa noite a todos aí. Aos poucos estou falando. Gorete é a minha auxiliar aqui no meu escritório. Ela está aí. E, bom, então nós temos a NBC 2016, ela é de 2017, e ela estabelece o tratamento contábil para os estoques, em especial quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo. Então, é muito importante para a contabilidade os contadores conhecerem profundamente essa norma. A norma ela teve algumas alterações, mas é uma norma recente, de 2017, que trata dos estoques. É importante conhecer isso. Existem, a gente pesquisou diversos estados, na própria Receita Federal, em relação a essa norma, mas eu foquei numa norma que existe aqui no estado do Ceará, que trata dos estoques, que é essa normativa 46. Ela é de 2013, pessoal, não é de 1913, não, é 2013. É um erro aí. Ela estabelece tratamento tributário aplicável à avaliação dos estoques a serem informados pelos contribuintes do Estado do Ceará. Então, o que acontece? A Secretaria da Fazenda ela tem a obrigação, em relação ao que está previsto no decreto, as empresas apresentarem esses estoques. Esses estoques a gente tem que lembrar que estão lá obrigados lá no SPED fiscal. E aí isso está previsto no decreto, e o que a Cefaz fez em 2013 foi editar essa norma, definindo exatamente os critérios, tanto para a apresentação, como para a avaliação, como uma coisa bem interessante, que está lá em relação à questão das perdas, né? E está bem definido como é que deve ser feito isso aí.
vai mostrar isso aí para vocês. Então, na escrita fiscal, é interessante, já ouvi do nosso amigo Danilo, eu tenho um inventário físico que está lá previsto no bloco H, esse aí é obrigatório anualmente no mês de fevereiro, em relação ao 31 de dezembro do ano anterior, ou, de acordo com a norma, a normativa 20, né, de 2013, a qualquer tempo, quando o fisco solicitar, pode ser para alteração de regime de recolhimento, por exemplo, quando a empresa muda para substituição tributária, como acontece nesses decretos aí de carga líquida, né? E você com um novo decreto de carga líquida, aí a Cefaz obriga a empresa a mandar um inventário, a partir daquele inventário das mercadorias que os estoques são pagos, o valor do ICMS sobre aqueles estoques é pago. Então, não é somente 31, o estoque de 31 de dezembro, mas a qualquer tempo o fisco solicitar. Então, ter esse controle efetivo dos estoques é muito importante para a empresa. Isso é importante e a gente sabe dessa importância, o contador sabe da importância, os empresários, mas aí o dia a dia acaba por mostrar uma outra realidade, né, Danilo? A realidade no dia a dia das empresas. Eu vou fazer 5 anos agora que me aposentei, parece que foi ontem, mas esses 2 anos de pandemia parece que só conta 3, né? Mas vão fazer 5 anos agora em abril que eu me aposentei. Esse tempo todo, vendo a realidade das empresas, a gente se depara com uma série de situações em que as empresas, quando nos procuram de forma preventiva, é maravilhoso, porque você faz todo um trabalho de verificação, de análise, de orientação, sem uma ação fiscal. Quando nos procuram já com ação fiscal em andamento, aí não tem mais muito o que fazer, aquilo que já está declarado é aquilo que o fisco vai fazer o seu levantamento, ele vai identificar possíveis omissões a partir dos documentos de entrada e saída e dos inventários informados de acordo com o exercício que estiver sendo fiscalizado. Muito bem. Aí a novidade é o bloco K, né, o Danilo? Você pode falar. Tem uns estoques aí que também precisam ser apresentados mensalmente, não é isso? Exato, né, Eliezer? O Bloco K, desde o início do projeto, ele vem sendo um desafio, não só para os contadores, mas para as software houses, para os consultores e para as empresas, principalmente em geral, né? Tem sido uma dificuldade muito grande, porque é algo que foi desenhado, né? Como se as empresas já estivessem fazendo esse processo interno dentro das indústrias, né, por assim dizer, já há muito tempo, né? Então, o Bloco K é um processo que já existe desde de 1970, né, do convênio sem número, né? Desde 1970, no modelo 3, ele já existe, mas ele não é executado da forma correta. A gente entra naquela didática, né? É fácil falar, difícil é fazer, né? Então, a prática é outra, né? A prática é outra. Então, tem sido um desafio muito grande. Muitos colegas, infelizmente, ficaram esperando aí pela simplificação do Bloco K, e eu falava isso para todos que me perguntavam nos eventos, que era muito difícil simplificar além do estoque escriturado, né, que é o chamado Bloco K simplificado. E aí veio uma simplificação, mas a simplificação que veio agora para 2023 ela é uma simplificação do modelo completo. Então, agora nós temos 3 modelos, Eliezer. É um modelo completo, modelo simplificado a partir do completo e o que já era basicamente só os estoques. Ou seja, não dá para fugir dos estoques mensais previstos no Bloco K para as indústrias e para os atacadistas. Esse é um outro problema. Os atacadistas que estão obrigados ao Bloco K mensal. Ou seja, está forçando o tempo inteiro a empresa a ter uma coisa que eu acho que é muito importante para ela.
que é gestão de estoque. É exatamente aquilo que a gente vem dizendo. Perfeito. O grande problema que a gente se depara o tempo todo é que a gente vê a realidade das empresas é uma realidade de um dia a dia. Esse dia a dia, a gente se depara com 3 coisas que eu consigo perceber com muita clareza. Primeiro, é a dificuldade que os empresários têm de encontrar pessoas com a qualificação para cuidar dos estoques. E aí você coloca lá para gerir estoque, muitas vezes até para registrar produtos novos, uma pessoa que está lá como conferente lá da mercadoria, que está lá no armazém, que está lá na entrada. E aí isso é um complicador danado, porque eu peguei uma verificação agora, recente, que a gente estava até conversando. Um único produto tinha 18 registros diferentes, com às vezes a divergência numa vírgula, num acento, num código que tinha 0 à esquerda significativo. São tantos os problemas. Às vezes por mudança de um software que ele utiliza, e aí o 0 à esquerda em alguns é significativo, outros não. E uma série de problemas que você se depara. Agora, você tinha esse problema anual, ou eventualmente quando o fisco exigia por algum motivo, ou quando por alguma mudança de legislação era necessário. O problema agora se multiplica por 12, porque é mensal. É o mesmo problema mensal. Boa noite a todos, o pessoal dando boa noite aí, Eloy, boa noite. Então, é isso que a gente tem se deparando. Verdade, viu? Essa gestão é um problema. Boa noite, professor Eloy. Professor Eloy, né, um grande amigo lá do estado do Pará, aliás. Um grande amigo nosso. É o homem do imposto de renda, viu? Pessoa jurídica, se alguém tiver com problema em imposto de renda, pode procurar que ele é o homem, viu? Beleza, tem alguns colegas aqui da Bahia também, aqui que comentaram, estão aqui com a gente. Convidem os colegas de vocês, a Gorete, a Eveline, a Contabilidade Guimarães, meu amigo José Valmiro, ó, da Bahia. Prazer revê-lo, meu amigo Ricardo Abreu e o nosso colega William. Essa questão da gestão, Eliezer, que você falou, é muito importante, né? E agora mensal nem se fala. E algo que a gente vê, né, Eliezer, é até bom a gente comentar isso também, algo que a gente vê muito na prática, é que a gente espera que os sistemas resolvam tudo para a gente, né? Falando de estoque principalmente. Não, eu quero um sistema que controle o meu estoque. E na prática é diferente da teoria, né? Isso não acontece, né? Então, eu mesmo eu comecei a controlar estoque, Eliezer. Eu não era nem contador, eu nem imaginava que existia a profissão. Eu trabalhava na confecção. Alguns colegas que estão aqui sabem dessa história. Eu trabalhava em confecção e aí eu estava tendo um problema no estoque. Os sócios da empresa pediram para eu controlar o estoque. A única coisa que eu sabia fazer era as funções básicas, né? Somar, subtrair. Fiz o levantamento todo daquele estoque manual, porque na época não tinha computador. Fiz o levantamento todo manual, levantei aquele estoque e comecei a controlar. Não passou 2 dias, o sócio da empresa chegou lá na empresa e começou a querer pegar mercadoria sem fazer o devido registro de saída, né? Aí eu peguei com medo de perder o emprego, né? Primeiro emprego, mas eu disse para ele, rapaz, eu não posso liberar sem você preencher a ficha de saída. Porque se você levar sem controle, eu vou perder o controle. Uma vez perdido o controle, a gente não consegue fazer essa gestão. E aí, rapidamente, aliás, em menos de uma semana, a gente pegou um desvio de mercadoria só de um costureiro de mais de 1.500 peças. Só para você ter uma ideia. Só um. Então, quer dizer, eu não tinha nenhum conhecimento fiscal, contábil na época. Então, às vezes, eu costumo dizer que é algo que a gente tem que voltar ao básico bem feito. Às vezes, a gente complica o que é fácil, quer esperar que o sistema faça tudo para a gente, mas não vai. A gente precisa, sim, de um sistema para ajudar a gente
a fazer essa gestão, mas precisa ter uma pessoa capacitada do outro lado para validar aquelas informações, como você falou. Então, a gente precisa de uma pessoa lá para verificar, olha, o sistema gerou um estoque aqui de R$100 mil referente a 20 unidades. E a pessoa tem que validar. Deixa eu olhar se meu estoque realmente tem 100 unidades lá dentro, ou tem 20 unidades lá dentro, se realmente bate com esse valor. Então, é muito importante a gente se atentar para essas questões básicas também. O básico bem feito ainda funciona muito bem. Verdade. O Ravel entrou aí agora, tem várias outras pessoas aí que estão comentando, e o Ravel está fazendo uma pergunta. O Ravel é esposo da Gorete, a minha auxiliar. O Ravel, né? O Ravel é contador, e ele está fazendo uma pergunta aí, qual a sua opinião sobre a conciliação do bloco K versus o bloco C? Bloco C, né? Aí eu vou dizer para você falar. Mas antes eu vou dizer uma coisa, o que está acontecendo na Cefaz. A Cefaz ela está fazendo os cruzamentos porque ela faz isso no próprio setor de análise de dados, ou seja, eu chamo de laboratório fiscal da Cefaz, e os auditores já chegam com todos esses indicadores, que já são mais de 40, já prontinhos. E esses indicadores são cruzamentos de registros dentro do SPED, para você ter ideia. Então, ele está pegando todos os registros que têm alguma relação, como, por exemplo, o registro do CFOP, de nota fiscal com CFOP de material de uso e consumo, entrada de material de uso e consumo, de fora do estado, né, que seria o 255, alguma coisa, não me lembro. 556 e o 407, né? Usa com o bloco E, para ver se houve registro da informação do pagamento do diferencial de alíquota. Eu estou colocando um exemplo, mas são vários exemplos de indicadores que eles já fazem e aquilo ali já chega para o auditor prontinho. Ele está mandando, infelizmente, ele está mandando também dentro do monitoramento. Mas ele está falando aí esse cruzamento, que é um cruzamento do bloco K com os documentos fiscais. Aí, como é que você vê a questão dessa conciliação aí? E uma vez que o fisco vai fazer esses cruzamentos, com certeza é fatal, porque ele vai começar a verificar mês a mês o que você tinha de estoque no final do mês, no início do mês, com o final do mês, e verificar as entradas e as saídas. Isso para o atacadista, para a indústria, para analisar na indústria. Você acrescenta os outros registros do bloco K do documento interno, não é isso? E para o atacadista apenas os documentos fiscais nessa análise. Tem documento interno quando ele manda para depósito fechado, coisa do tipo, né? Mas tudo é com documento fiscal de qualquer modo, não tem o documento interno que a indústria tem. E vale a pena complementar também, Eliezer, meu amigo Ravel, que esse entendimento é quase o mesmo do bloco H, que é o inventário. Então, a gente precisa analisar o processo. Então, por exemplo, por que a conciliação do bloco C? Porque o estoque, ele é, digamos assim, a menina dos olhos do fisco, me corrija se eu estiver errado, Eliezer, é a menina dos olhos do fisco. É verdade, porque basicamente é como se fosse um documento primário. Eu tenho o documento primário, as notas fiscais, e aí o que está registrado lá no arquivo é um documento secundário. Aí quando eu tenho qualquer dúvida em relação ao documento secundário, que é o arquivo do SPED fiscal, eu vou e confiro no documento primário. É muito fácil. Agora, o inventário, não. Ele acaba sendo ele. Ele tem que estar muito bem gerido, porque ele passa a ser efetivamente considerado como um registro inicial primário, como só tem naquela informação. Obviamente
que o trabalho que a gente tem que fazer nessa análise, verificação, auditoria e orientação aos contribuintes é cuidar do inventário físico, que é muito importante, o inventário físico, e a partir daí desdobrar para os anuais a partir das entradas e saídas. É um trabalho inverso do que o fisco faz, ou seja, nós estamos fazendo uma revelação inversa do que o fisco faz, que ele faz a revelação direta, ou seja, ele pega estoque inicial, compra, venda, estoque final e a diferença ele taca uma multa, de omissão de compra, omissão de venda. A gente faz o inverso para evitar que essas omissões aconteçam. Tem mais Verdade. Verdade, porque o estoque, pessoal, aquele inventário, aquele bloco K que a gente informa lá dentro do SPED, é um inventário físico. Aquele estoque é o estoque físico. E o fisco ele concilia com o estoque fiscal, para saber se ele está em pé de igualdade aí com o estoque físico. E como é que ele chega nesse estoque fiscal? Justamente através do processo. O bloco C, no caso do bloco K, as operações internas, né, que vão acontecer via ordem de produção, ou mesmo uma terceirização. Então, a gente tem que mapear todo esse processo dos documentos internos, que vão gerar entradas ou saídas de matéria-prima, ou de estoque, ou de consumo, e, no caso do inventário, também as entradas via compra, as saídas via documento eletrônico. Tanto é que, às vezes, eu recebo a seguinte pergunta, Eliezer: como é que o fisco sabe o estoque fiscal se lá no SPED fiscal eu não mando os itens nas saídas? Recebo muito essa pergunta, né? Então, se a gente analisar, nenhum documento eletrônico, ele vai os itens na saída. Por quê? Porque tem os documentos eletrônicos, né? Os documentos são eletrônicos. Então, esse batimento já é feito através dos próprios documentos fiscais eletrônicos. Você só informa os documentos de entrada. E só são esses documentos que a gente, numa auditoria, que faz de forma preventiva, né, para evitar uma ação fiscal, muitas vezes, para evitar a ação fiscal, muitas vezes, para evitar que numa fiscalização a autuação ocorra, ou então reduzir, a gente faz a análise e aí a verificação e possibilidade de algum erro que tenha acontecido nos documentos de entrada, e acontece muito, a gente vai falar um pouquinho aí, porque eu coloquei na apresentação. Mas os documentos de saída é aquilo, já está lá, você já mandou quando você emitiu o documento. Acabou. Não tem mudança nenhuma, não tem nada que ser feito nos documentos que você já emitiu e já está com o fisco, e ele vai apenas analisar, porque você não manda nenhum registro de itens quando você está mandando os registros de saída dos documentos. Tanto faz cupom fiscal eletrônico, nota fiscal eletrônica, nota fiscal ao consumidor eletrônico, qualquer que seja o documento, você não manda item, não manda nada. A minha amiga Eveline, né, colocou uma informação aí que é crucial e que é a grande verdade. Os empresários, eles precisam entender que o profissional que trabalha com estoque tem que ser bem treinado e bem remunerado. Isso é verdade. Você coloca lá o capataz que está lá recebendo a mercadoria para ser conferente sem dar um treinamento nenhum, vai ter furo nos estoques. Exatamente. Isso que eu coloquei, eu estou com uma fiscalização, a sorte que não é fiscalização. Nós estamos verificando uns arquivos de uma empresa agora na auditoria preventiva, e nós encontramos 18, mas tem muito mais, 18 códigos diferentes para um mesmo item. Para você ter ideia, códigos diversos, os mais malucos. São muitos detalhes, né, Eliezer, que precisa de treinamento. Por exemplo, uma simples data vai gerar uma divergência do estoque. Aí o pessoal, por exemplo, data de emissão e data da entrada. Qual é a data que eu vou registrar? É a data que entrou no estabelecimento ou a data de emissão? Um simples lançamento. Que no levantamento o fisco tem feito agora uns trabalhos e utilizado uns aplicativos de auditor eletrônico. Ele utiliza o de Minas, utiliza o que foi desenvolvido aqui na própria Cefaz, onde o batimento é diário. Não é nem mensal, não é nem anual, é diário. Se você encontra uma divergência onde uma mercadoria deu saída hoje, mas a entrada dela só foi amanhã, ali vai dar omissão de entrada e omissão de saída.
Eles estão fazendo isso, infelizmente, assim. E isso prejudica até o processo de venda. Eu estava ministrando uma aula, foi um caso bem legal, aliás. Eu estava ministrando uma aula lá no Amazonas, e aí eu costumo fazer um quiz no sábado de perguntas, né? Aí os 5 primeiros ganham uma premiação. E geralmente eu compro chocolate, né? Para sortear. Chocolate ou livro. E aí eu desci com alguns alunos e a gente foi comprar chocolate lá no shopping. E aí chegou uma mulher do lado, comprou, se não me falha a memória, foi umas 100 barras de chocolate. Aí a gente até olhou assim, né? A gente estava falando sobre o estoque, e aí a moça vendeu a mercadoria, passou o cartão de crédito da mulher e demorou um pouquinho para sair. 5 minutos depois ela sai, aí com a cabeça meia baixa, né? Meia triste, aí dizendo para a senhora, senhora, infelizmente não tem o produto lá. Aí ela, como é que você me vendeu um produto que não está aí no estabelecimento? Ou seja, compraram a mercadoria, provavelmente erraram na data, ou na unidade de medida, ou na conversão, deram entrada numa mercadoria que sequer chegou no estabelecimento e acabaram vendendo uma mercadoria que não existe. Então, isso atrapalha até o processo de venda. Verdade. O Danilo, antes da gente passar adiante, tem uma pergunta aí do Diógenes Martins. Responda aí, por favor. Perfeito. O bloco K está suspenso para o setor atacadista. E o bloco K e o H tem que ter o mesmo saldo no SPED de fevereiro ou podem ter divergências? Bom, vamos lá. Primeiro, o bloco K para o setor atacadista, ele foi, digamos assim, recebemos uma simplificação, né? Como assim? Os estados, né? Se o atacadista ele tiver um faturamento igual ou inferior a 10 milhões, o Estado pode dispensar. Então, fora isso, o Estado não tem competência para dispensar o bloco K. Até então, não, né? A não ser que saia alguma coisa nova, né? Porque a Receita Federal também exige. Perfeito. Isso. Então, somente se o faturamento de todos os estabelecimentos, não é só de um, de todos os estabelecimentos for igual ou inferior a 10 milhões, aí está dispensado. Segunda pergunta, o bloco K e o bloco H tem que ter o mesmo saldo no SPED de fevereiro ou podem ter divergência? Depende, porque em tese, se você está informando todos os produtos iguais, por exemplo, que eu já vi muito, lá no bloco K, às vezes só informam, Elias, o produto acabado e a matéria-prima. Mas tem também o produto intermediário, a mercadoria para revenda, se a empresa comprar e revender também, ela tem que informar lá no bloco K também. Aí vai os outros produtos, né? Produto em processo. Então, você tem que informar tudo. Então, pode ter divergência? Pode, dependendo dos processos. Vamos supor que você informe o imobilizado lá no inventário, para efeito de imposto de renda. Então, o imobilizado ele não vai estar lá no bloco K. E você informa também o almoxarifado, as mercadorias para uso e consumo, que você é obrigada a informar no bloco H por conta do imposto de renda, tem isso também, por isso tem divergência. E mais ainda, o que é informado em fevereiro, no bloco H, ele se refere a 31 de dezembro. E o que é informado em fevereiro no bloco K refere-se a 31 de janeiro. Exato. Tem essa diferença também, porque ele informa sempre do mês anterior. Exato. Você vai mandar no dia 20 de fevereiro o bloco H, aí o mês de referência, o dia de referência daquele inventário é 31 de dezembro. Para que ele seja igual, vai ser o do dia 20 de janeiro, que vai ter que ser o do dia 31 de dezembro. Ou seja, você está antecipando aí, porque o bloco K é mensal. Perfeito. Então, pode ter divergência nessas situações, né? Mas tem que ser conciliado, né, aliás? A gente vê, às vezes, pessoal, infelizmente, né, acontece, a gente sabe, a gente está falando aqui, mas não quer dizer que a gente não erre, né, Eliezer? Porque, como eu disse, falar é fácil, difícil é fazer, mas a gente tem que procurar uma maneira de fazer correto. Então, muitas das vezes, o estoque era apresentado de um jeito na Cefis ou na Defis e de outro jeito no SPED fiscal nas empresas do Simples, por exemplo, quando estava obrigado o SPED fiscal. Isso. Então, tem que realmente pensar em conciliação em tudo, né? Porque já evita problemas lá na frente. Verdade. Bom, vou falar um pouquinho dessa Instrução Normativa 46 de 2013. Ela trata de
de duas coisas aí. Ela trata da avaliação dos estoques e de uma coisa que é bem interessante, eu falo um pouco mais na frente, que é a questão das perdas e tudo mais. Então, o custo da aquisição de bens e serviços, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 2º da seção normativa, em relação às mercadorias, ou seja, vale para as empresas que revendem mercadorias, ela leva em consideração as seguintes parcelas. Ele diz o seguinte, dentre outras, as seguintes parcelas, né? O valor das mercadorias, os gastos com transporte, quando esse custo, transporte seguro, quando for do destinatário, os tributos não recuperáveis, né? Aí ele coloca alguns exemplos, não se esgota, mas os tributos não recuperáveis cobrados do destinatário, como o ICMS, substituição tributária por entrada, a carga líquida por entradas, IPI, PIS, COFINS, ICMS antecipado cobrado das empresas do Simples Nacional. Então, quando está falando de estoque de empresas do Simples Nacional, lembrar que o antecipado passa a ser custo das empresas, né? Então, gastos com desembaraço aduaneiro, inclusive de tributos incidentes sobre a importação. Então, tudo aquilo que compõe o valor final do produto é considerado para efeito de mercadorias para revenda como parcela a ser incluída no custo das mercadorias. Obviamente que você exclui os impostos recuperáveis, né? O ICMS recuperável, IPI recuperável, os impostos que são recuperáveis, você exclui desse registro do inventário. Ok? Tem uma pergunta aí? Ainda sobre o Everton Xavier está dizendo aqui para a gente, o grande desafio de hoje, na questão da gestão do estoque, pois se a cultura da empresa não está voltada para esse ponto, para mudar é um grande passo a ser dado em um tempo corrido. Né? É a mudança cultural, né, que tem que haver dentro das empresas, né, para que seja controlado, né, de forma correta esse estoque, né, Eliezer? Eu estou vendo aí nosso amigo Gessé, o Gessé da Cefaz, às vezes a gente sai aqui. Um abraço para ele aí, nosso amigo Gessé. Boa noite, abração. Abração, Gessé. É o nosso coordenador lá da área de benefícios fiscais, de substituição tributária, comércio exterior, é o cara lá que cuida do FDI e de todos os benefícios fiscais na área do comércio exterior. Foi ele, acho que é. Um abraço para ele aí, nosso amigo, grande amigo. Abração, Gessé. Bom, ainda da instituição normativa, nós temos o custo agora de produção. Então, em relação ao custo de produção, a instituição normativa detalhou também o que compõe, o que compreende o custo de produção. Então, o custo de aquisição de matéria-prima e de quaisquer insumos, né? E os serviços aplicados ou consumidos na produção. O custo de pessoal aplicado na produção, de forma direta ou indireta, também compõe o custo dos produtos. Custo de locação, manutenção, reparo e encargos de depreciação dos bens aplicados na produção, tudo isso aí é contábil. A gente já conhece isso daí dos bancos escolares e também da execução, pessoal que cuida dos inventários, né? Os encargos de amortização, diretamente relacionados com a produção, de exaustão, além dos gastos gerais de fabricação. Tudo isso está na própria norma brasileira de contabilidade, bem detalhado. Tá essa mesma regra está nas normas federais que tratam de estoques, e foi colocado também na instituição normativa 46. Ela é mais detalhada nas normas federais por conta da questão do IPI, então ela está da forma como está nas normas federais, ok? Aí é bastante interessante a gente lembrar que essa norma de execução, essa instituição normativa, ela trata da questão das quebras e perdas em relação a esses estoques. E ela tem essa definição aí, ó. De acordo com o artigo 4º, integram também custo dos estoques essas parcelas. Por quê? Porque você coloca nos estoques esses valores
e aí você deduz esses valores e dá baixa nesses produtos em relação a essas, em relação à indústria, né? Para você poder ter esses valores e aí isso aí fazer parte do total daquele produto. Aquele produto, parte daquilo que se perdeu, que se quebrou, que entrou como custo, que vai compor o custo final do produto acabado. Então, quebras ou perdas de matérias-primas, material de embalagens e demais produtos ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio, de acordo com a natureza do bem e da atividade, conforme parâmetros aceitos em normas e padrões técnicos pertinentes. Isso é regra geral. Está na nossa também norma brasileira de contabilidade. E quebras ou perdas de estoques por deterioração, obsolescência ou pela ocorrência de riscos não cobertos por seguros. Tudo aquilo que a empresa for suportar entrará no custo, essas perdas, essas quebras entrarão no custo da empresa. Ok? Nosso amigo Otacílio, um grande abraço aí. A Cefaz ela colocou algumas regras para a comprovação dessas perdas. Então, são aceitos alguns documentos para comprovar perdas nos estoques. Então, laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança que especifique a quantidade destruída ou inutilizadas por razões quaisquer, né? Providência que foi tomada. Então, a empresa contrata alguma empresa que certifique o produto pereceu, o produto perdeu validade, ele não vai mais revender aquele produto e ele vai ter que dar baixa, precisa de um laudo. O certificado de autoridade competente nos casos de incêndios, inundações e outros eventos semelhantes, e o laudo da autoridade fiscal demandada a certificar a destruição de bens obsoletos, invendáveis ou danificados. Aí uma coisa que a gente se depara quando a gente está fazendo essas nossas auditorias preventivas. A gente tem feito isso. A gente chegou a um ponto, por exemplo, de encontrar uma empresa, está vendo uma empresa que vende eletrônicos. Aí a empresa tem eletrônicos que foram comprados lá na década de 80 e que hoje não vai vender jamais. Ninguém compra mais um aparelho de DVD, ninguém mais compra um aparelho de fita, assim, aquelas fitas cassete, que era da década de 80, de 70. Você não vende, você não tem mais a quem vender isso daí, talvez para um museu. E aí a empresa mantém esses produtos nos estoques porque foi comprado e está lá. E o que vai fazer? Então, aquele produto é obsoleto, ele pode dar saída daquele produto para poder zerar esses estoques, de alguma forma apresentar para a autoridade aquilo ali como perda, como extravio, como transformação daquilo ali numa sucata sem valor comercial e dar baixa naquilo ali. Outras empresas que a gente deparou, por exemplo, de confecções, calçados e confecções, que tinha produtos que não vai vender mais para ninguém, porque não consegue vender, porque não vai botar um produto que está danificado numa loja para vender. Então, a pessoa me pergunta, o que fazer com isso daqui? Junta tudo, tem um monte de gente aí querendo isso daí, então faz uma doação para um desses institutos aí de caridade qualquer. O cara mandou quase 1 milhão de mercadorias que tinha lá no estoque dele, tem maior estoque, mas quase 1 milhão era de mercadorias imprestáveis, inservíveis, e o que pior, estava entulhando lá os estoques dele, entulhando lá um galpão de mercadorias imprestáveis e que ele não sabia como fazer, e aí eu disse, junta tudo, reúne tudo isso aí e doa. Ele doou isso daí, deixou um monte de entidade morta de feliz e ele resolveu o problema dos estoques físicos dele lá. Isso aí foi bacana, e aí são orientações que a gente dá para poder a empresa começar a ter uma gestão efetiva dos seus estoques. Quando você entra num galpão e vê aquela montanha de coisas sem saber por onde começar, é como uma casa toda desarrumada. Aquilo ali está tudo desarrumado, você não sabe nem por onde começar a arrumar aquilo ali. Arruma o estoque primeiro, físico, depois de arrumar fisicamente, começa a fazer
a arrumação fiscal desses estoques. E aí tudo vai bater a partir do momento que você se propõe a organizar. Ok? Muito bom. Se organize e ainda ajuda os outros, né? Pois é, esse caso lá foi bem interessante. Ele ficou morto e feliz porque ajudou. As entidades ficaram mais felizes ainda porque receberam um monte de roupa para dar para as pessoas carentes no Natal e calçados também. E aí tudo deu certo. A empresa está tudo organizada e isso foi muito bom. Ah, legal. O Juan está até perguntando aqui, Eliezer. Juan Nogueira, né? Trabalha com a Avelar, muito conhecido também. Foi meu aluno, Juan. Ele está perguntando aqui, boa noite. Possui uma dúvida: toda empresa é obrigada a documentar perca de matéria-prima ou depende da atividade? Olha, se existe a perda da matéria-prima, se a empresa tem aquilo ali como perda, ele tem que considerar que aquilo ali entrou no custo. Ele está fazendo bloquear exatamente por conta disso. Porque você tem mercadorias que você adquiriu e a tua composição dos produtos finais não comporta aquela quantidade toda, e aí você percebe que tem aí 5, 6, 10% de perda, aquilo ali tem que ser registrado, porque compõe o custo uma vez que você adquiriu aquelas mercadorias. E no produto final, ele não vai ser agregado ao produto final. Você consegue perceber isso aí em vários setores. Isso compõe efetivamente o próprio processo produtivo da empresa. Ela não tem que pegar laudo de ninguém, ela não tem que pedir a autorização de ninguém para sair aquilo ali como perda no processo produtivo. Somente os estoques que precisam ser laudados que houve perda de mercadoria para revenda, porque aí você tinha uma mercadoria, não deu saída, se você não registrar aquilo ali como uma saída de alguma forma, como um extravio, um roubo, um furto, uma obsolescência do produto, qualquer coisa, o fisco vai te autuar por omissão de saída. Então, o cuidado em relação às empresas comerciais é em relação à questão de você considerar essas perdas efetivas. Em relação a uma indústria que é obrigada a mandar o inventário, obviamente que ela vai verificar o processo produtivo dela e vai facilitar, porque no processo produtivo, essas perdas dos insumos de matérias-primas que ela tiver, ao começar a gerir esses estoques, ele vai verificar pelo olho do dono que está vendo aquilo ali, que ele vai ter muito mais controle e vai cair essas perdas, porque ele está olhando para elas. É o que você disse. Se você não está olhando para os estoques, se qualquer um chega, tira, mete a mão e vai embora com ele, aí o cara vai lá e deu um extravio, como aconteceu no teu primeiro emprego. Foi. Então, é isso que acontece. Quando você tem gestão, evita que outros terceiros venham a se apropriar. O empresário uma vez estava dizendo, não aguenta, não sei onde é que está meu dinheiro. Eu disse, está nos estoques. Está nos estoques. Agora, você tem que cuidar, porque se os estoques estiverem sendo roubados, é o teu dinheiro que está sendo roubado. Então, esse cuidado as empresas têm que ter. Gestão de estoque é como é o segundo item mais importante da empresa, depois do caixa. O caixa, quem às vezes está dentro da empresa quando ela é pequena, não é o próprio dono que está lá no caixa, não é uma filha, uma mulher, um filho que está lá cuidando do caixa, porque ele está preocupado com o caixa da empresa, que é o ativo mais importante que ele tem. O segundo ativo mais importante são os estoques. E ele tem que cuidar, porque senão ele vai arranjar sócios. E tem um reflexo direto, né? É verdade, é isso mesmo que acontece. E no caso aí do bloco K, no caso das indústrias, né? Lá tem registros próprios, né? Então é bom diversificar, né, por essas perdas, né? Tem as perdas que o Eliezer falou e tem as perdas no processo. Então o próprio bloco K, ele já tem lá na ficha técnica, mesmo que você não seja obrigado a transmitir, que muitos estados dispensaram, você tem lá o percentual de perda que você vai ter no processo produtivo para você colocar o percentual sobre uma peça. Então, muito cuidado. Como eu disse que eu já trabalhei em confecção, a gente fazia assim, Eliezer, por exemplo, se você fosse, vamos dizer que a gente fosse cortar uma camisa, né? Uma camisa, vamos dizer que fosse 1 metro de malha, né? Então, quando você ia fazer 100 camisas,
pela matemática, né, a gente ia usar o quê? 100 metros, né, para fazer 100 camisas, tendo em vista que uma seria 1 metro. Só que na prática a gente consegue fazer com 95 metros, um exemplo, consegue fazer 95 metros, a gente consegue fazer 100 camisas. Então, quando você faz no montante, você consegue ter um aproveitamento maior. Mas a ficha técnica do processo produtivo, ela é baseada em um único produto. Então, lá na hora que você vai mapear aquele produto, você já diz qual vai ser o percentual de perda. Isso. E se você ainda for reutilizar aquela perda, aí você tem que classificar aquela perda como subproduto. Por exemplo, sobrou, sei lá, 10 centímetros de malha que você vai fazer um laço para o cabelo, por exemplo, para revender. Aí você tem que reclassificar como subproduto para entrar novamente no processo produtivo. Até que a sobra fique como sucata, mas e também isso aí tem que ser registrado, né? Perfeito. Muito bem. Bom, em relação à questão dos erros, né? Nessa análise, nessas auditorias de estoques que a gente tem feito, a gente se depara com essa situação. Por quê? Porque o maior problema, efetivamente, nas fiscalizações, o fisco, é encontrar omissão de entradas e omissão de saídas, e hoje muito mais fácil do que no passado, porque os arquivos, os SPEDs, já estão com o fisco, os documentos fiscais já estão todos com o fisco, até aqueles que você não registrou, e esse é o cuidado, porque uma das coisas que a gente se depara e a pessoa tem que cuidar para que não aconteça, que é exatamente o mercado tem suprido muitos contadores desse aspecto, que é a gestão, aplicativos que fazem gestão de documentos fiscais. Gestão de documentos fiscais para evitar, por exemplo, que um documento que foi emitido para a empresa e a empresa nem percebeu e não comprou aquela mercadoria, está lá como se ele tivesse recebido, se ele não fez uma manifestação do destinatário naquele documento. E aquele documento está lá. Se você não fez nenhuma manifestação dele, ele está lá. Então, os sistemas hoje, muitos estão aí para ajudar as empresas e ajudar os contadores na gestão desses documentos, para identificar a cada momento que o documento é emitido para a empresa ou pela empresa, o contador e a própria empresa, o contador com seus sistemas de gestão de documentos fiscais, e a própria empresa deve acompanhar isso daí, deve acompanhar. Muito bem. Omissão de entrada e omissão de saída é a partir dos estoques, não tem jeito, não tem dúvida que é assim que acontece. Porque durante o ano, eu tenho as mercadorias que entraram, as mercadorias que saíram. Eu acresço a essas mercadorias que entraram aquilo que estava no estoque anterior, e aí, ao final, o que ficar vai me apontar ou omissão de compras ou omissão de vendas, ou seja, omissão de entrada ou omissão de saída. E como eu disse para vocês, o fisco vai fazendo isso daí. Antes era uma análise anual. Depois ele passou a fazer mensal e hoje ele faz diário. É a cada operação, porque ele registra as operações e se tiver dado entrada numa mercadoria posteriormente à sua saída, ele vai... Às vezes acontece deles terem bom senso e verificar que aquilo ali foi no mesmo dia, foi concomitante, a nota só foi registrada. Mas se a nota tiver emitida com data posterior à data fiscal, a data da nota fiscal de saída, fatalmente eles vão autuar. Então, o cuidado que tem que ter é exatamente evitar que isso aconteça nesse registro, tanto dos documentos de entrada que estão sendo registrados para a empresa, porque ele não pode fazer absolutamente nada em relação aos documentos de saída, já fez, acabou-se, não tem mais o que fazer. Mas em relação ao documento de entrada, nós nos deparamos com diversos problemas, como, por exemplo, o registro de produtos com descrição do fornecedor quando a descrição do próprio declarante, que é a empresa que recebeu aquela mercadoria, é outra. Mas aí, por você não cuidar, né, Veline, de ter remunerado bem e ter treinado bem o cara que recebeu lá a mercadoria dos estoques, o cara... mas aí vem uma mercadoria, ele não sabe, não viu, não... Pá, registra uma nova mercadoria. E aquilo ali, o fisco vai entender
que é uma mercadoria na entrada e aí na saída é um outro produto. E aí você tem que correr atrás para fazer junção, para ver se o fiscal aceita aquelas junções e tudo mais. Isso acontece tanto na descrição dos produtos como no código. E o pior, acontece também nas unidades de medida. Você compra a mercadoria em caixa de 24 unidades e vende em unidade. E você registra a entrada como caixa e a saída como unidade. Ferrou. Você tem que registrar sempre sob a ótica do declarante. O declarante, se ele vende a mercadoria em unidade, ele tem que registrar em unidade. Mesmo que ele venda uma caixa, ele registra nas vendas dele como unidade e aí vende 24 unidades naquela caixa que tem 24 unidades. Ou ele faz desse jeito, meu amigo Danilo, ou ele vai ter furo nos estoques e o fisco vai pegar esses furos nos estoques. O cara compra em tonelada e vende em quilo, e vende em unidade, ele compra. Então, são as mais diversas unidades que ele tem que fazer conversão, ele tem que transformar, e isso é feito com os documentos de entrada, né? E é bom comentar sobre isso, né? Que eu tenho visto, né? Até pesquisado um pouquinho na internet, e tem muitas dúvidas a respeito sobre essa questão da conversão da unidade de medida. O enfoque do declarante, né? Como você bem mencionou, se você analisar nas primeiras páginas dos guia prático do SPED, é a primeira coisa que eles dizem, né? Que tudo tem que ser declarado conforme o enfoque do declarante, ou seja, na visão da empresa. Isso. E aí, quando a gente fala de conversão da unidade de medida, a gente se depara com os problemas. Por exemplo, eu estou dando entrada numa mercadoria. Eu comprei o tecido, por exemplo, em tonelada, mas eu vendo em metro. Como é que eu vou escriturar lá no meu SPED? Como é que eu vou dar a entrada nesse meu inventário? É sobre o seu enfoque. Se você trabalha com metros, escritura em metros. Até mesmo porque, como é que você vai fazer uma conversão, vamos pensar, de tonelada para metro? É complicado, né? É complicado, né? Então, essa é uma conversão que você faz extra SPED. Aí alguns colegas me dizem assim, mas professor, eu faço isso no sistema, vai para o SPED. Não, não vai para o SPED. A conversão da unidade de medida que se fala lá no SPED é a conversão da unidade de medida quando você vai dar uma saída diferente da unidade de medida de controle do estoque. Ou uma saída, ou uma baixa por produção do bloco K, ou uma perca, qualquer coisa que seja. Por exemplo, você controla em metro. Aí um cliente seu, ele só compra se você vender para ele em quilômetro. Aí você faz a conversão de metro para quilômetro. Essa conversão que você faz na entrada, ela é extra fisco, né? Extra fisco. Você pode fazer no sistema? Pode, porque os sistemas, a tendência deles é que eles ajudem no nosso trabalho, né? Então, se eu tenho lá a tonelada e eu quero transformar em metro, e o meu sistema fez alguma, digamos assim, alguma atribuição no sistema para o sistema fazer isso, melhor para mim, né? Mas eu tenho que entender que aquilo ali não vai para o SPED. Então, percebam que sempre é sobre a ótica da empresa, do contribuinte. Isso. Então, esses problemas, aí a gente se depara com essa situação. O que eu oriento? A minha orientação tem sido sempre nesse sentido, de eu estou com esse problema, eu estou com um problema de estoque na empresa, quando eu analiso uma empresa para fazer o estoque, o primeiro ponto que eu coloco para a empresa é porque isso vai servir não apenas para o trabalho que a gente vai fazer de verificação, né, dos estoques dele e de arrumação dos estoques dele. A primeira coisa que eu digo é contagem física. Existem dezenas de empresas no mercado, eu não indico nenhuma, porque aí estão todas aí no mercado, eu não trabalho em parceria com nenhuma delas, mas eu digo apenas que façam. E contratem uma empresa, não faço.
Contrate uma empresa e faça contagem física se você não tiver gente suficiente. Geralmente, as empresas não têm gente suficiente porque estão no dia a dia já sufocada com seus empregados, fazendo aquilo que já faz no dia a dia. Você parar alguém para fazer contagem depende só se a empresa for pequena. Obviamente, você coloca alguém lá, coloca uma empresa e alguém da empresa para gerenciar todo aquele processo, você tem aquilo ali contado direitinho. A partir dessa contagem física, aí que se faz todo o trabalho fiscal de a apuração, de identificação das entradas, das saídas e de identificação desses estoques a partir do que ele tem fisicamente. Obviamente que você pode se deparar numa situação em que a empresa deu saída no produto porque tinha entrada, não está mais nos estoques, não tem nenhuma nota fiscal de saída, e qual é a orientação que a gente dá? Emita uma nota de saída. Não tem jeito. Eu vou orientar que ele faça diferente? Não. Da entrada, da saída, aquela mercadoria não vai poder, se ele tem um estoque de contado fisicamente, o real é aquilo ali. A nossa orientação é que seja dessa forma. A mesma coisa em relação às entradas, verificar, e tudo, no final das contas, a nossa orientação é para que a empresa esteja com os estoques redondinhos, evitando com isso que uma fiscalização chegue e o autue porque ele descontrolou seus estoques. O fisco não quer que as empresas simplesmente deixem de registrar. Se houve uma saída, por qualquer que seja o motivo, ele coloca como perda, como extravio, qualquer que seja o que tiver acontecido, aquilo ali tem que ser registrado, até para evitar que a empresa tenha um problema com o fisco. Então, nós contamos por prevenção, mas o fisco, quando vem para contar, é para autuar. Então, é isso que tem que se levar em consideração. Então, a contagem física é em primeiro, a retificação dos registros dos estoques a partir dessa contagem, dos registros de entradas e saída de mercadoria. Então, eu vou registrar a entrada e saída, verificar o que aconteceu com esses estoques. Eu tenho uma contagem física e tenho os registros de entrada e saída. O que aconteceu? Houve perda? Teve saída sem documento fiscal? Vamos analisar. Retificação do registro de nota fiscal de entrada, não dá para fazer de saída, por favor, porque não tem o que fazer. A nota fiscal já foi emitida, já está lá, o fisco já está com ela, já sabe quais são os itens. Eu só tenho que analisar, porque é isso que acontece, a gente falou agora anteriormente. A entrada pode ter sido registrada do produto como tonelada, e ele vende costumeiramente aquilo ali por quilo. Então, ele vai ter que transformar aquilo que ele comprou em 1 tonelada em 1.000 quilos. Telhas, a gente viu aqui agora um caso de telhas. O cara compra 1 milheiro de telha, mas estava lá registrado, e aí o fiscal viu os valores, e aí a gente consegue perceber pelo valor, né? O valor de 1 milheiro, o valor das unidades de telha. Ele vende por unidade, mas ele tinha lá o registro na entrada por milheiro. E aí vai. Como é que você faz para resolver isso daí? Você vai registrar de acordo, como diz o manual, com a ótica do declarante. Então, dá para consertar isso em relação às notas fiscais de entrada? Dá, é a orientação que a gente coloca. E a implantação de um bom sistema de gestão dos estoques, minimizando com isso perdas, que aí, quando o cara diz, eu vou gastar uma fortuna, você pode estar economizando uma fortuna, porque você pode estar sendo roubado e nem sabe. Então, quando você investe na tua empresa para controlar estoque, na verdade, você está controlando aquele dinheiro que é teu. Onde é que foi parar o meu dinheiro? Nos estoques, quando ele desaparece, você diz, me roubaram, eu nem sabia que foi roubado. Se você controla, você, pelo menos, evita que isso aconteça. Então, é uma orientação que a gente dá para evitar que a empresa tenha esse tipo de problema e, mais ainda, para evitar que ele tenha autuação por omissão de entrada e omissão de saída. A gestão do estoque nada mais é do que isso. A gente diz, se você está organizado, está vendendo direitinho, está comprando direitinho, tem o estoque arrumadinho, não tem como dar errado. Eu vou falar no próximo sábado sobre o registro ainda no SPED fiscal, num evento que vai ter na CDL,
sobre o registro 1601, que é outro drama, que não, na verdade não é mais os estoques, que é um outro drama grande da empresa. É um outro cruzamento que o fisco faz e diz: manda para mim uma informação que eu já sei, que é a tua informação das tuas vendas no cartão de crédito, no débito, aquilo que recebeu de boleto, de Pix, de tudo que passou no banco, o banco está informando agora para o fisco. Então, é o registro 1601, que, vamos lembrar, pessoal, só um parênteses nessa informação que a gente está dando aqui agora. A partir de 1º de março, será obrigatório para as empresas do Ceará o 1601. O registro 1600 não existe mais, você não consegue mais mandar, mas o 1601 é uma grande vantagem para as empresas, porque ele supra aquele problema que existia anteriormente. É só um parênteses, viu, pessoal? Depois a gente volta a falar do estoque. Eu me lembrei... Esse spoiler é bom, viu, Eliezer? Pode continuar. Deixa eu só dizer. O registro 1601, qual é a grande vantagem dele? Porque aí você tem uma empresa, uma oficina mecânica, por exemplo, que ela tem venda de peças e prestação de serviço. O que acontece? O que acontece? Passa tudo no cartão. E aí o fisco do Estado vai lá e encontra 5 milhões de uma empresa e ela só declarou nas vendas dela 2 milhões. Aí tem 3 milhões de prestação de serviço. O registro 1601 supre já de pronto isso daí e faz com que o fisco não coloque aquela empresa já para monitorar, já para cobrar, já para fiscalizar, já não entre numa fiscalização. Ou seja, o 1601 é uma salvaguarda prévia da empresa para evitar que ela entre no planejamento fiscal. Eu estou dizendo que o melhor registro que em relação aos meios de pagamento é o 1601 para a empresa, porque é preventivo. Você está lá no teu negócio e você vende ingressos por Fortal, né, Eveline? Vende ingressos por Fortal. Eveline aí que cuida do Fortal há muitos anos. Então, você vende ingressos por Fortal. Na maquininha da tua empresa, porque você fez um acordo lá com o pessoal do Fortal e você vende os ingressos, você vende abadá na tua empresa. Aquilo ali não pertence à tua empresa. Então, você vai registrar aquilo que é ISS, aquilo que é venda de mercadoria, mesmo isenta, não tributada, mas aquilo que refere-se à venda de mercadoria e aquilo que são outras informações. Esse é o novo registro 1601, pessoal. Vale, obrigatório a partir de 1º de março, de acordo com a instituição normativa, se eu não me engano, é o número 24, já desse ano, né? 24 de 2022. A partir de 1º de março está obrigatório. Voltando aqui para o nosso estoque. Você foi spoilerzinho, viu? Mas voltando aqui para o nosso estoque. Muito bom, aliás. O próprio 1600, a gente já tinha um problema, só complementando aqui antes de eu ir para as duas perguntas, o próprio 1600 a gente já tinha um problema, né? Porque via de regra, só é possível viabilizar a transmissão direta desse arquivo se partir por parte da empresa, né? Então, esse registro tem que vir da empresa, então a gente já tem um tempinho aí para poder alertar os clientes, né? Para eles já poderem estar atento aí para poder cumprir essa obrigatoriedade, né? E a gente até costuma dizer que as empresas do Simples perdeu o SPED fiscal, né? E foi um tiro no pé, né? Porque a gente, de vez em quando, está tendo que comprovar algumas dessas divergências, né? Como você mencionou. Então, 1601 vem para isso. O Juan até perguntou aqui, Eliezer, foge aí um pouquinho do tema, mas é mais ou menos isso. Ó. Referente a essa situação, me recordei do evento 380, né? Alguma dica de como manter a empresa protegida e segura dessa situação? Eu acho que isso aí vai dar uma outra live, e aí a gente promete para falar sobre o registro, o evento 380 e 379, porque ele tem uma série de detalhes. E aí, Juan, tem como comprovar algumas coisas sim, como, por exemplo, empréstimos de sócio, empréstimos bancários, os registros em relação à compra de mercadoria para a formação de estoques que você não vendeu, aí você consegue comprovar que aqueles estoques existem, estão na empresa, como você comprou aqueles estoques a partir daquilo que você tinha no caixa, nos bancos e tudo mais. Então, tem uma série de coisas que pode ser feita de comprovação. Às vezes o pessoal não tem aceitado,
por algumas teimosias, mas a gente já tem conversado isso com a equipe lá, para lembrar que o pessoal da Cefaz faz essa análise, faz essa verificação diária. De mais de 400 mil empresas, eles estão olhando o dia inteiro, todos os dias sai um relatório de 400 mil empresas, que são todas as empresas do Estado. E aí tem um problema sério agora, porque está cruzando agora com as informações prestadas pelo banco, e muita gente que tem recebimento através de PIX, recebimento de várias outras formas de meio de pagamento, boleto, PIX e tudo mais, que é informado ao banco, o banco está informando para o fisco. Então, tem que ter cuidado. Mais ainda, e o fisco está compartilhando essas informações com o fisco municipal. E aí, qual o fisco municipal? Aquele que tem convênio. Quais são os que têm convênio? Todos. Então, aqueles que estão pedindo informações ao fisco estadual estão recebendo. Aqueles que têm condição de cruzar. Fortaleza, pelo menos, está cruzando. A Eveline está colocando aí que o barato sai caro. É verdade, Eveline. O barato sai caro. Economizar no estoque, você sai caro em relação à perda de controle dos estoques. E essa perda, ela vai, como a gente disse, ela decorre de problemas internos que você acaba tendo, não controlando aquilo que você não está vendo, não dá para você guardar. Você tem que guardar em um sistema que te ajude. Automatize tudo isso para a verificação, mas tem que ter alguém treinado para poder controlar esses estoques e registrar. Veio até aqui para a pergunta, complementando aí a pergunta da Eveline, a nossa afirmação aqui do nosso colega Marcos Vinícius, que era lá do CRC também, aí da Acontece, várias instituições. Grande abraço, meu amigo Marcos. Ele está dizendo aqui, a empresa precisa ter um bom sistema de controle de estoque. Infelizmente, ainda existe uma deficiência muito grande no controle e gerenciamento de estoque. Perfeito. É porque as pessoas, é como você estava dizendo agora há pouco, as pessoas compram um sistema e acham que o sistema funciona sozinho. Ele compra uma Ferrari e não sabe dirigir, não tirou a CNH, não sabe dirigir. Como é que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você compra um sistema, um excelente sistema, e você não treina as pessoas para utilizar aquele sistema, não adiantou nada. Não adianta você ter... Estão perguntando se a live vai ser salva. Ou... Vai. A live vai ficar salva, pessoal, no meu canal do YouTube, @professor Danilo Alves. Vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva lá no LinkedIn, o mesmo endereço, e vai ficar salva também na página do Facebook. Tá sendo transmitida e salva para essas três plataformas. O Danilo depois me manda o link e eu vou salvar na minha página também do YouTube. Perfeito. Quer passar aqui o... Compartilhar depois na minha página. É porque o meu canal lá do YouTube eu quase não uso aí. Mas é bom, é bom. Reativar lá, tá lá no pessoal, quem tiver aí sigam aí o Instagram do professor Eliezer, ig@_Eliezer_Pinheiro. E aí, se você não encontrar o canal do professor, pode mandar lá um direct para ele, lá no Instagram, que ele manda para você. Assim que terminar a live, eu já baixo aqui e já mando para ele também. Ok. Muito bem. Tá aqui no final, mas era só para falar finalmente aí dessa questão dos estoques, mais algumas perguntas aí que já estão fazendo. A gente já está com mais de 1 hora, né? Isso, 1h20. É um tema que se deixava o dia todo, né, Eliezer? Que é um tema... muita coisa para falar. Já despertou aqui para a gente um assunto bem interessante, Danilo. Vamos estudar, falar de dois outros assuntos. Eu vou falar no próximo sábado, num evento fechado, lá no CDL, para os supermercadistas do Estado, sobre esse registro 1600. E aí eu já proponho a você, porque esse assunto é interessante. Não é somente o fato do registro 1601. Para mim, eu vejo o registro 1601 como a melhor das salvaguardas que a empresa pode ter para evitar entrar no planejamento. Porque o problema todo é que quando você tem a divergência e ela já aparece aí piscando lá para o pessoal do planejamento, a empresa vai entrar numa fiscalização porque tem uma divergência de cartão de crédito. Se ele manda o registro 1601, quando o fisco fizer esse cruzamento, ele vai verificar, o fisco vai verificar, aqui tem 5 milhões,
mas 3 milhões refere-se a serviço, então eu não vou mais considerar esses 5 milhões, e sim 2. Então, é muito importante esse registro 1601, eu vejo como uma forma de prevenir as empresas de entrarem num planejamento de fiscalização, tá certo? Obviamente, se você justifica, vai lá e mostra, prova, você tem os documentos e você tem as vendas lá receber um boleto, né? Tem supermercado que recebe boleto da luz, recebe aqueles conta de luz, de água e mais, e a pessoa passa no cartão de crédito, ou então recebe a própria conta lá e entra dinheiro na conta da empresa, aquele dinheiro pertence à Enel, pertence à CAGES, mas entrou lá. Então, essas informações dos meios de pagamento do 1601, de outras contas que pertencem a terceiro e de prestação de serviço, estão definidas lá. São 3 itens bem direitinho e separa e faz com que as empresas já se previnam e evitem entrar no planejamento, ok? Então, é um assunto para a gente tratar numa outra live e um assunto para tratar dos eventos 378 e 380, né? E o 379. Isso, perfeito. Perfeito, Eliezer, será um prazer, viu? A gente já vai agendar uma data, pessoal. Sigam a gente aí nas mídias, se inscreva aí no canal do YouTube, no IG do professor Eliezer, porque assim que a gente já tiver novas datas, a gente já vai marcar e já vai avisar vocês. Na próxima semana já tem evento, a gente está fazendo toda semana um evento aqui, um webinar, pelo meu canal do YouTube, né? E parceria aí com o professor Eliezer e com vários outros professores. Então, toda semana a gente está fazendo um evento. E terminar aqui a live, já vamos aí já providenciar a agenda aí para esses 2 assuntos aí que o professor Eliezer passou e compartilhar com vocês. Então, avisem os colegas e não deixem de seguir a gente para vocês não perderem aí nenhum desses eventos. Meu amigo, tem várias perguntas aí. Vamos dar uma analisada final aí para ver o que a gente respondeu? Ó, você vai respondendo essa daí que eu vou procurando aqui alguma mais. Perfeito. Live, o Marcos está passando aqui para a gente, Marcos Início. A live é de extrema importância. Tema estoque é uma obrigação acessória que é mais cobrada pelo fisco estadual. Multas são muito pesadas. Verdade, meu amigo Marcos. É um assunto, pessoal, antigo. É um assunto que não tem como fugir dele. Então, é aquele aceita que dói menos, né? E eu costumo dizer que a gente já falou no início, né, que é o básico bem feito. É o básico bem feito, pessoal. Não se engane. Estoque é uma coisa, você precisa de um conhecimento fiscal? Precisa para algumas coisas. Mas o físico, aquela contagem que o Eliezer falou, que a gente precisa sempre ter, infelizmente, muitos acham, eu não preciso da contagem física. Precisa, pessoal. Sem a contagem física, em algum momento você vai perder o controle. Então, você precisa ver na sua empresa de quanto em quanto tempo você consegue manter ou verificar qual a sua necessidade da contagem física. Por exemplo, de 2 em 2 meses eu consigo fazer esse levantamento físico para poder conciliar, ou de 1 em 1 mês, ou de 15 em 15 dias, é igual caixa. Tem caixa que todo dia ele precisa ser conciliado. Tem caixa que ele precisa ser conciliado de 3 em 3 horas, né? Da troca de funcionários, e aí vai. De acordo com cada um com a sua necessidade. O que não pode ocorrer é deixar de fazer essa contagem física, porque em algum momento você vai perder o controle e sistema nenhum vai te ajudar nisso. Então, quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Eu tenho certeza que algum dia você já foi lá numa loja de móveis, gostou do móvel, gostou de um sapato, foi comprar o sapato e na hora de entregar não tinha o produto, né? Só tinha o produto no estoque. O que é isso? Uma prova viva de falta de controle de estoque, né? Então, precisa de pessoas capacitadas, como a nossa colega bem mencionou aqui, né? A Eveline bem mencionou, precisamos aí de pessoas capacitadas e essas pessoas precisam também fazer o básico, que é somar e subtrair a contagem física. E a partir da contagem física eu vou olhar o que é que meu sistema está fazendo errado. Se eu levantei um estoque de 10 e o meu sistema gerou 11, eu vou fazer uma auditoria para saber o porquê que ele gerou 11. Né? O que foi que eu fiz errado?
foi um código duplicado com zero à esquerda, foi uma conversão da unidade de medida, foi uma data de entrada que eu registrei errado. E aí, pessoal, eu costumo sempre dizer que a gente tem que ser o novo cenário, né? Ele traz aquela figura do colaborador crítico, né? Ele tem que ser bem crítico, porque os sistemas hoje estão fazendo praticamente tudo. Então, resta para a gente fazer o quê? Análise, auditoria, né? Auditoria preventiva, aí, como o Eliezer bem mencionou. Então, tem sistema que funciona de uma maneira e tem sistema que funciona de outra. Por exemplo, Eliezer, uma vez me perguntaram o seguinte: professor, lá no meu sistema tem a data de emissão do documento, tem a data de entrada da mercadoria e tem a data de conferência. Qual é a data que eu coloco? Veja bem que você precisa entender. Então, por exemplo, no caso, lá no SPED, ele tem a data de entrada e tem a data de emissão do documento. Então, você tem que ficar bem atento a isso, porque, por exemplo, um documento foi emitido no dia 29 de janeiro, mas a mercadoria só chegou no dia 5 de janeiro. Se você lançar pela data de emissão, quando você for fazer o batimento do seu estoque, ele não vai bater. Por quê? Porque a mercadoria nem sequer chegou na sua empresa e já está no seu sistema. Então, esse sistema que tem a data de conferência, você tem que analisar o que essa data de conferência está alimentando. Provavelmente, a data de conferência vai alimentar a data de entrada no SPED. Então, você precisa saber disso. E aí, um grande desafio, Eliezer, é o bloco K. Porque o bloco K, eu costumo dizer que se o contador não entender o layout todo do bloco K, fica difícil até para explicar para o cliente, para o contribuinte, né? De fato. Por quê? Porque você chega lá numa indústria, uma indústria tem uns 30 processos. E aí, quando você vai olhar no bloco K, ele só tem 10 processos. E aí, como é que você sabe o que entra e o que não entra no bloco K? Então, esse conhecimento, pessoal, de profissionais capacitados e bem remunerados, como a nossa colega bem mencionou, é extremamente necessário. Economizar nisso, às vezes, é uma economia que vai sair caro lá no final. É verdade. Bom, pessoal, só agradecer aí a participação de tanta gente, com tantas perguntas. E eu acho que não se esgota o assunto, nunca se esgota, mas a gente deu o recado de que é necessário cuidar dos estoques, que é o ativo que, no meu modo de ver, por conta da movimentação, é o segundo ativo mais importante da empresa, né? Depois do caixa. É ele cuidar dos estoques, porque ali também está o dinheiro dele, é o dinheiro do caixa da empresa. E aí, quando ele não cuida, vem gente lá e cuida. Esse é o problema. E aí, quando vem gente lá e cuida, o fisco ainda cobra a parte dele, porque ele não cuidou direito desse estoque. Então, o investimento num bom sistema, na verdade, é um investimento que tem retorno. Eu diria que é um investimento com retorno. Okay? Verdade. E nosso colega aqui colocou, né? Cadê? Opa! A Evelina está pedindo aqui para não terminar, não, que o papo está ótimo, Eliezer. Já estamos com 1h30, mas vocês já vão já ficar cansada. Mas não se preocupe, não, que vai ter próximo, né? Então, Evelina, a gente promete que a gente vai arranjar outros assuntos, também mande para a gente demanda sobre outros assuntos, e a gente volta a falar sobre alguns outros assuntos. Esse horário é um horário bom, né? Porque aí depois do trabalho da gente, a gente permanece ainda por aqui e continua. Eu acho que é bom um evento nesse horário. E aí dá tempo todo mundo chegar em casa. Dá tempo de chegar em casa. Eu aqui não cheguei em casa, ainda estou por aqui. Ainda tá. Opa, então vamos liberar o Eliezer já, né, pessoal? Eu tenho que ir ali pegar a esposa, que ainda está lá na mãe dela me esperando. Perfeito. Pessoal, de tudo isso que a gente falou, quer um caminho para você começar a controlar? Olhe o cadastro. Faça uma auditoria no cadastro dos seus produtos, que é o coração de todas essas informações que a gente falou.
O cadastro é o coração. Se você auditar o seu cadastro, você já diminui aí, digamos, 95% dos problemas, não é isso, Eliezer? É verdade, mas lembre-se que o cadastro ele é importante, e ele é importante principalmente a partir da contagem física. Uma empresa que a gente estava verificando, no cadastro dela, ela tinha 20 e tantos mil itens, mais de 20 mil itens. Aí eu perguntei, você tem 20 mil itens no estoque? Ele disse, não, deve chegar a uns 5 mil. Então, pô, ele está com 15 mil itens no cadastro dele que ele não utiliza. Agora, o pior não é isso, é porque ele está lá registrado e, às vezes, aquele produto que nem existe continua registrado e na mercadoria não existe mais. Só inativar, então, né? Ele tem que inativar. Outra coisa muito importante, muita gente faz reutilização de códigos. Evitem fazer reutilização, é um outro problema muito sério quando você reutiliza, porque aí o fisco vai entender dois itens diferentes com o mesmo código. Isso aí vai dar um problema num só SPED. Quando você manda no mês, ele critica. Evita que você mande num SPED. Mas se você faz de um mês para o outro, ele não vai conseguir verificar. E aí o que vai dar erro lá no levantamento de estoque. Ok? Verdade. E o manual fala disso, da reutilização de códigos, né? Não pode, né, pessoal? Não pode reutilizar código. Exatamente. Então, são esses detalhes que a gente tem que cuidar. Isso aí é mais um serviço, né, Eliezer, que a gente pode estar oferecendo aí para os nossos clientes, né, que é a auditoria de cadastro, porque uma vez que você tem um cadastro saneado, somente com o que você trabalha, com as conversões corretamente, com as tributações, você já vai ter uma operação, digamos assim, que vai atender plenamente aí essas obrigações fiscais e até mesmo o controle aí, a gestão desses estoques corretamente. Ok. Mais alguma coisa? Bom, pessoal, caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Deixa eu tirar aqui, né? Eu só gostaria de agradecer o professor Eliezer. Muito obrigado, professor. O canal está sempre aqui à disposição para você, sempre que você tiver algum tema, que são todos relevantes, né? Mas sempre que você quiser compartilhar aqui um pouco do seu notório saber, nós estamos aqui à disposição. Fica à vontade. Só uma coisa, tem duas perguntas ainda que ficaram, da Verlânia. Deixa eu ver. Veja Foi aí, minha amiga Verlânia. Cadê só um minuto? Tinha até colocado aqui. Opa! Verlânia também foi minha aluna. Sempre a gente está batendo um papo ali no Instagram. Estou procurando aqui a mensagem dela, Eliezer. Opa, achei. Pronto. Perfeito. Ó. Quando a empresa recebe um brinde e ela quer revender posteriormente, como contabilizar a entrada desse brinde na empresa que não veio na nota fiscal? Bom, primeira coisa é que o brinde era para vir na nota fiscal. Então o erro já começou aí. Se ele vai revender uma mercadoria que ele recebeu e não tem nota fiscal, que é um erro, porque você mandando brinde, amostra grátis, tudo, você tem que emitir nota fiscal para isso, você tem que dar uma entrada. Pode ser uma entrada, nota fiscal própria, eu não sei. Mas eu não vejo a questão é que você registrar algo que sabidamente ele foi industrializado por alguém, foi vendido por alguém e está lá no teu estoque e você vai revender, você tem que ter a origem desse produto. Não é porque foi brinde que ele não pode ser registrado. E aí o brinde, se você pega aquele brinde e vai revender, você transforma aquilo ali de brinde para entrada de mercadoria para revenda no seu registro de entrada, mesmo que ele tenha vindo sem custo para a empresa. O importante nesse caso é a entrada para registrar o item que deu entrada na empresa. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, Verlânia. Um grande abraço, minha amiga. O Daniel também colocou aqui, eu acho que a última pergunta. O Daniel, meu amigo Daniel também. Seja muito bem-vindo.
O grande problema está no cliente que não controla o estoque. E quando chega a bronca, querem jogar nas costas dos profissionais. É o grande drama dos contadores, porque ele não tem o controle físico dos estoques, ele recebe uma planilha e aí coloca aquela planilha dentro do sistema dele para transformar aquilo ali no bloco H. Mas ele não está vendo a mercadoria, não tem noção, não sabe o que é, porque ele não está no dia a dia lá. Quem está é a empresa. Então, ele tem que confiar naquilo que a empresa mandou para ele. Por isso que a orientação que o contador tem que fazer para o seu cliente é exatamente essa: controla teus estoques. Não é para aquilo que você manda e eu vou registrar e aí aquilo ali está causando impacto para mim. O impacto é para a empresa. O contador não vai registrar um inventado, né? Que eu costumava dizer. Tem um inventário e tem um inventado. O inventado alguns iam lá para o inventado porque o cara não mandava. Então, faz com que ele tenha esse controle e mande para não ser um inventado. E o inventado é ruim porque, no final das contas, o fisco vai pegar. E para não ficar a bronca nas costas do contador, Daniel, ele tem que orientar para que isso não aconteça. Andréia Belo tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Andréia Belo. Pronto. Precisamos agregar essa informação aos nossos clientes e entender o fisco também. O que ela está dizendo é que o fisco faz a parte dele porque está na lei, está na norma. Ele diz simplesmente assim: você tem, durante 5 anos, as entradas, as saídas, o estoque inicial que eu acrescento a essas entradas, para me ter um volume para sair, e um estoque final. Quando eu cruzo isso tudo, para efeito contábil, eu vou para o custo das mercadorias vendidas, eu vou fazer análise para identificar qual é o método que eu vou utilizar dentro daquela norma brasileira de contabilidade e identificar qual é o custo, qual é o valor dos meus estoques, qual é o valor do custo, usando os métodos aceitos pelo fisco. Isso está na norma. Mas para o fisco, não interessa isso. O fisco diz simplesmente o seguinte: ele pega esse inventário que foi declarado, que é uma informação primária, originária da empresa. Obviamente que ela não é aleatória, porque é a partir das compras e das vendas da empresa, né? As compras e as vendas daquele período e o estoque final. Quando ele cruza tudo isso, ele identifica: você comprou mais do que o que você vendeu, da omissão de vendas. Você vendeu mais do que você comprou, da omissão de compras. E aí ele autua para um lado e pelo outro. Eu cheguei a uma situação que eu gosto de colocar, porque ela é emblemática. Porque aí, Andréa, não é a compreensão do fisco, foi a incompreensão do fiscal. E foi um caso de uma empresa que também, por erro, mas aí ele não teve a compreensão de perceber que aquilo se tratava da mesma coisa. A empresa comprava frango vivo, não, frango abatido, e aí vendia carcaça de frango. Aí todas as entradas eram de frango e todas as saídas de carcaça de frango. Aí o fiscal autuou por omissão de compras de carcaça de frango e omissão de venda de frango. 800 mil reais aí de autuação, mas o produto era um só. E ele não teve a compreensão de perceber que se tratava de um só produto e acabou autuando a empresa quando se tratava do mesmo produto. Ou seja, Andréa, o fisco não teve foi a compreensão. O fiscal não teve a compreensão, né? E essa do inventário é boa, né, Daniel? É verdade. É porque quando não tem inventário, alguém faz o inventado. Cara, o papo está muito bom, muito gostoso. Daria mais umas 2 horas de papo, mas eu acho que as pessoas também já estão indo jantar, já indo tomar banho e já encerrando, né? Verdade. Então... Pois, Eliezer, muito obrigado novamente.
Muito obrigado a todos vocês, pessoal, que estavam aqui online, ao vivo, compartilhando aí também os pontos de vocês. É um prazer ter vocês aqui, certo, no canal. Essa live vai ficar salvo, como a gente já mencionou, aí no YouTube, no Facebook, também aí no LinkedIn. Vamos passar aqui para o professor Eliezer também, ele vai colocar lá no YouTube dele. O Instagram dele está circulando aqui na barra, então fiquem à vontade. Então, muito obrigado, William, Maiara, Ricardo, José Valmiro, Eveline, Gorete, o Otacílio, professor Eloy lá do Pará, meu amigo José Valmiro da Bahia, Everton, nosso amigo Gessé, Eveline, Ravel, Demóstenes, o Juan, minha amiga Verlânia. Um grande abraço a todos vocês. Se eu esqueci alguém, a Cleide, né? Minha amiga Cleide, eu não podia esquecer da Cleide. A Cleide é do Amazonas. Sempre eu estou lá com ela. Sempre que eu vou lá, me recebem com muito carinho, aliás, lá. O pessoal do Amazonas é um pessoal... Bacana, eu já dei aula lá também. O pessoal é bacana lá do Amazonas. Bacana demais. Leva a gente para comer. A gente já rodou o Brasil todo, né? É verdade. Eu que parei mais um pouquinho para sossegar. Eu agora tenho 3 netos. Aí, final de semana, eu quero ver os netos. Então, a gente parou um pouco de rodar o Brasil todo. Mas a gente rodou esse Brasil todo. Verdade. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. E eu vejo todos vocês aí no próximo evento. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Eliezer. Muito obrigado a todos e até o próximo evento. Obrigado a todos. Obrigado, meu amigo. Até o próximo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Andréia. Ainda não, Andréia, mas já estou... Assim que receber o convite, estou por aí. Muito obrigado, Eveline. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Um abração.